Com certeza, você que tem uma loja, um estúdio ou vende móveis planejados por conta, já ficou em dúvida de como calcular seu preço da forma correta, não é mesmo? Meu nome é Jaque Lucena e hoje eu quero te ajudar a resolver seu problema de precificação. Vem comigo! Essa aula de hoje, com certeza, será uma das aulas principais que nós teremos aqui no nosso canal, porque eu sei que este é um assunto que deixa muita gente aflito e que faz muita gente errar. Então, curte o nosso canal se você ainda não curtiu, ative o sininho para receber notificações e compartilha com a galera, para que o nosso canal se torne mais conhecido ainda e o nosso mercado se torne um mercado cada vez mais forte. Antes da gente começar a falar sobre precificação, eu preciso que você entenda algumas coisas. E a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que aqui nós falaremos de preço para quem compra seus produtos de uma fábrica. Ou seja, eu não falarei de construção de preço para marceneiros. E pode parecer que não tem diferença, mas tem muita diferença. Claro que o marceneiro que estiver assistindo esse vídeo, ele vai aprender demais. Mas o nosso foco aqui é para quem compra de uma indústria e já recebe o material pronto, já entrega na casa do cliente e só monta, beleza? E a segunda coisa que eu preciso que você entenda, que eu preciso esclarecer aqui, é que cobrar o preço correto será um pontapé inicial para você ter um negócio de sucesso. Primeiro, porque você se sentirá seguro para vender, e segundo, porque o seu cliente concordará com o preço. O preço que você propor fará sentido para ele. E a terceira coisa que eu preciso que você entenda é que construir o seu preço dá trabalho. Não é só multiplicar o preço da fábrica por 2 ou 3. Não, você precisará pensar no valor que a sua empresa tem perante os seus concorrentes ali mais próximos. Você precisará descobrir, se você ainda não souber, seus custos fixos mensais e cada custo que você tem ali com a sua venda. Então a primeira coisa que você vai fazer é baixar a nossa planilha que está aqui na descrição e reservar pelo menos 1 hora do seu dia para fazer isso, beleza? Bora lá então para a primeira parte da nossa construção de preço. Para que o nosso preço faça sentido para o nosso cliente, nós precisamos entender como funciona o mercado que eu estou inserido, como funciona o mercado à minha volta. E aí eu não tenho como falar do seu, e você não tem como falar do meu mercado, porque móveis planejados em cada lugar do nosso país é percebido de uma maneira. Então, para que você consiga mensurar isso, você vai ter que fazer um exercício de comparação entre a sua empresa e os seus concorrentes. Assim, você irá entender como que você está posicionado aí na sua região. E você vai descobrir se você pode estar entre as empresas que cobram mais caro ou se você precisa estar neste momento, né, entre as empresas que cobram mais baratos. E quando eu digo concorrente, precisa ser um concorrente direto, sabe? Alguém que você sabe que seu cliente orça com eles e também orça com você, alguém que de vez em quando você perde orçamento, alguém que é muito falado, tá? Então bora lá para nossa planilha. Aqui na nossa primeira aba da planilha, você vai colocar notas para você e para pelo menos mais 3 concorrentes. E o interessante é você colocar 3 porque 2 no mínimo, um só fica pouco, tá? Então primeiro, você vai colocar aqui notas de 0 a 5, sendo que 0 é quando não tem na empresa e 5 para quando a empresa for muito excelente naquele quesito. É importante também que você preencha com muita sinceridade, porque aí o resultado vai demonstrar como está você em relação aos seus concorrentes. Significa que se você aqui no final tiver com mais pontuação, significa que você tem mais valor em relação aos seus concorrentes e o seu preço pode ser mais alto. Agora, se aqui no total o seu der mais baixo, significa que você tem menos valor. O cliente te percebe com menos valor em relação aos seus concorrentes e aí então o seu preço precisa estar mais baixo. E olha aqui, por que que isso é muito importante na construção da nossa precificação? Porque cada empresa, ela ocupa um lugar no mercado. E se você não entender isso, você vai ficar chateado. Ou porque tem um preço muito alto e o do seu concorrente é baixo, ou porque você tem um preço muito baixo e os dos outros são altos. E também, fazendo isso, você vai conseguir fazer o cliente perceber que seu preço tem o quê? Uma coerência. Ele vai sentir que seu preço é coerente. Afinal de contas, o que manda é o mercado. É o nosso mercado. E eu não posso dizer, repetindo, como é o mercado na sua cidade. Só você é capaz de fazer isso. Então, por isso que
você precisa construir essa primeira parte. E fazer essa primeira parte te ajudará demais a construir o restante da sua precificação. Então aqui você vai colocar as suas notas. Por exemplo, espaço próprio. Você tem espaço próprio? Nossa, eu não tenho. Então você vai colocar 0. Aí eu tenho espaço próprio, então você vai colocar 1. Pera aí, porque, gente, o que eu fiz? Eu já deixei tudo preenchido para mim, para facilitar, e só deixei branquinho. Então aqui, vamos supor que você tenha um espaço próprio. Você vai colocar 5. Você tem? Não, eu não tenho. Você vai colocar 0. O meu concorrente 1, nomeie aqui, ó, o seu concorrente, tá? Coloque, olha, aqui a loja tal, aqui a loja tal, aqui, sei lá, o marceneiro, não sei com quem você concorre. Coloca. E aqui você vai colocando então, tem espaço próprio? É 5. Não tem espaço próprio? É 0. Estilo e conforto da loja do escritório. Se eu não tenho, é 0. Se eu tenho, o concorrente tem, mas de repente não é tão bom esse primeiro concorrente. Então 3. Já para esse segundo é excelente o showroom dele. 5. Meu concorrente 3 não tem também. Experiência diferenciada de compra. Quando o cliente vai comprar, ele tem uma experiência diferenciada? Putz, comigo tem. Porque eu não tenho espaço próprio, mas eu levo ele num restaurante para almoçar. Um restaurante chique aqui da cidade, por exemplo. Você pode colocar um 5. Meu concorrente não tem, o outro concorrente tem mais ou menos. Opções de material. Putz, a fábrica que eu trabalho tem muita coisa. Então é 5. Do meu concorrente já não é tanto. Do outro já é. Então você vai preenchendo, colocando as notas. O importante é que você tem que ser muito sincero. Não adianta você tentar se enganar, tá? Então atendimento. O seu atendimento é customizado? Você consegue dar uma atenção individualizada? Eu consigo, porque sou eu mesmo que atendo. Ah, esse meu concorrente não. Lá tem 5 vendedores e é muita gente que vai na loja dele e ele não consegue dar essa atenção. Facilidade e agilidade na hora da compra. O cliente consegue falar com você rápido, fácil? Pensa em você e nos seus concorrentes. Prazo de entrega. Vamos supor que o seu não seja tão bom, porque de repente você tem uma equipe terceirizada, então o seu prazo de entrega vai ser um pouquinho mais baixo. O concorrente tem uma equipe própria, ele consegue entregar rápido, a fábrica dele é rápido, 5. Embaixo, montagem própria. Putz, eu não tenho, dependo do cara ter agenda, então o seu ponto fica mais baixo. A outra loja, por exemplo, aqui 5, quer dizer que ela tem, ela não depende de montador terceirizado. Velocidade e instalação na hora do serviço. Os montadores enrolam para fazer ou eles fazem num bom tempo. Suporte após a venda do cliente, tem com quem falar, é resolvido rápido. Status e posicionamento da sua marca. Como que a sua marca é percebida aí no seu mercado? As pessoas conhecem como que é o status dela, como que está o posicionamento da marca. Agora aqui, conhecimento e força da marca. A marca de móvel que você trabalha, ela é conhecida por aí? De repente a tua não, mas aí a do seu concorrente ele trabalha com uma marca forte, que faz bastante marketing pelo país, isso ajuda. Exclusividade, o cliente se sente exclusivo sendo atendido por você? No seu concorrente, não, porque quem atende lá são vendedores, o dono da loja nem aparece, então ó, já é um ponto positivo. Assistência técnica, resolve, não resolve, tem muita, não tem muita, então você coloca tudo isso aqui. Aqui no final, então você vai ter uma somatória. Olha aqui, por exemplo, nesse quadro aqui que eu criei, fiz um exemplo de uma pessoa que não tem espaço, ela não ficou em primeiro lugar, ficou uma outra loja, o concorrente número 2. Porém, ela ficou logo em segundo lugar em relação a esse concorrente 2. Em relação ao concorrente 3, ela está muito acima. Então, o que isso está me dizendo? Está me dizendo que eu tenho que ter um preço médio. Eu nem preciso ter o preço deste concorrente 3, que provavelmente ele tem que ter um preço mais barato, mas eu também não posso ter um preço igual ao meu concorrente 2. Por quê? Porque o meu concorrente 2 está acima de mim no quesito percepção, ali na percepção que o cliente vê aquela empresa e fala, essa vai custar mais cara, essa vai custar mais barato. É isso que ele espera. Então é muito importante você responder isso aqui com muita sinceridade para você ter uma resposta correta de como está a sua empresa em relação ao seu mercado. Por que eu tô repetindo muito isso? Não adianta você colocar a Renato Dias Planner como seu concorrente, sendo que eu estou em São Paulo e você está, por exemplo, no Paraná. Você está no Pernambuco. Não adianta. Não adianta também você mora numa cidade X e vai se comparar ao concorrente que está, sei lá, 2.000 quilômetros de você. Também não funciona. De repente sua cidade é pequenininha e tem outros concorrentes de outras cidades, mas vocês concorrem direto porque são cidades pequenas e próximas? Ok. Então pensa nisso e coloca um concorrente coerente, tá bom? Continuando então, a parte 2 da construção do nosso preço é saber quais são seus custos fixos mensais. Sim, tudo. Entenda bem. Tudo que você gasta todos os meses, você precisa saber ali o fixo, qual é o total disso. E se você ainda não sabe, aqui, a nossa segunda aba, ela vai te ajudar e eu preciso que você preencha, então, todos os
itens. E aí, dependendo do tamanho da sua empresa, pode ser que aqui eu tenha colocado muita coisa ou pode ser que eu tenha colocado pouca coisa, tá? O que você não tiver, vamos por aqui, eu coloquei aluguel, não tem aluguel, você coloca 0, tá? Se for aquele exemplo lá que a gente tava falando, você coloca 0. Não tem o condomínio, 0. Não tenho água, luz, eu pago uma internet na minha casa. Eu tenho o meu celular. Você vai colocando aqui os valores. Contabilidade, quanto que você paga? Promob, gente, a gente paga todo mês, tem que colocar. Limpeza da loja, não tenho loja, então não preciso colocar, coloca 0. Copa e cozinha, não tenho escritório, também não vou ter gasto com isso. Materiais de escritório, eu tenho, porque eu tenho uma impressora, porque eu imprimo, tal. Salários, tem alguém fixo com você? Quanto que custa essa pessoa? Não tem. O imposto sobre esse salário, o gasto anual do salário. Olha aqui, tem muito empresário que esquece que o funcionário, ele não custa aquilo que você paga no mês. Ele custa aquilo que você paga no ano. E é importante que você divida e coloque isso. Então, férias, 13º, impostos em cima disso. Se você for mandar ele embora a qualquer momento, você dilui isso ali nos 12 meses e aí você coloca aqui um valor mensal, tá? Que tem que estar na sua programação. Prolabore, se você é simples, você precisa tirar um prolabore de pelo menos um salário mínimo, então você coloca. Combustível, refeição é a empresa que paga, você não come em casa, então coloca. E aqui uma coisa que, antes de falar disso, é documento de carro. Também é uma despesa que a gente tem no ano, mas que muitas vezes a gente esquece de colocar ela. É importante que ela esteja aqui. Manutenção de carro, para quem tem carro próprio e é a empresa que paga os custos, você também tem que lembrar. E aqui eu deixei gasto 2, 3, 4, 5. Se você tiver mais gastos do que isso, você vem aqui, aperta, botãozinho direito, inserir, vai inserir mais linhas e você vai colocando. Só não coloque daqui para baixo, que senão não vai entrar na somatória. Mas vai colocando o que vai aparecendo, tá? E coloque os outros gastos que você tem, substitua também o que você não tem. O importante aqui é que você não pode esquecer de nada, nem dos seus gastos mensais, nem daqueles gastos anuais. Agora, se você já tiver o valor total, você só vem aqui, copia e cola, coloca o valor total do que você tem, tá? Eu já sei que a minha despesa total, ela é de R$5.000. Vem aqui, digita R$5.000 aqui na última linha, só para ele somar e apaga o restante, tá bom? Não tem problema em você fazer isso. Agora, deixa eu aproveitar para dar uma dica de uma coisa que eu aprendi recentemente. É importantíssimo que a sua empresa, ela tenha um capital de giro ou uma reserva de emergência, ou os dois, que é para ficar melhor ainda. O capital de giro, ele é um valor que a gente usa ali, exatamente como o nome diz, né? Para que o negócio vá girando. Porque, por exemplo, o cliente paga, de repente, uma primeira parte, uma segunda parte só quando for a entrega, mas o que eu faço com as despesas nesse meio tempo? Então é importante que você tenha um dinheiro ali que você possa usar para fazer esse giro. E a reserva de emergência seria um valor para que, caso você não venda nada em determinado mês, você não fique desesperado e fique com as contas no vermelho, mas você tem ali um dinheiro, uma reserva de emergência para você utilizar se isso acontecer. Por exemplo, quando a gente estava na pandemia, a gente ficou acho que 1 mês, 2 meses alguns, mas a gente chegou a ficar 1 mês que os clientes ficaram meio assim, fecha, não fecha, vou, não vou. Então, se você tem a sua reserva de emergência, você pega dessa reserva de emergência, utiliza, quando o caixa voltar ao normal, você repõe. Para uma empresa, é legal que ela tenha pelo menos 3 meses das despesas fixas dela ali em dinheiro guardado. Essa é a reserva. Aqui, por exemplo, o nosso total deu 7.350. Então, a empresa precisaria ter 21.000 guardado, pelo menos, de reserva de emergência. Assim, se acontecer alguma coisa, você respira, você fica de boa até resolver o problema. Então, se você não tem ainda, começa a construir o seu, tá? Vai separando um valor, igual eu coloquei aqui, R$1.000 mensalmente ali, coloca aqui nas suas despesas para que você junte, então, esse montante. E feito isso, você preencheu aqui, então, todos os seus custos mensais, nós vamos então para a nossa terceira parte da precificação, que é ali a nossa planilha de precificação propriamente dita, né? E aqui nós vamos partir de 2 princípios, tá? E cada um vai fazer ali os ajustes necessários no meio do caminho. Primeira coisa é que nós vamos trabalhar em cima de R$100.000. Então aqui o nosso valor de Promob nós vamos colocar R$100.000. E o segundo é que nós vamos considerar que o valor de fábrica seja 50%
50% do valor líquido de venda, tá? Conforme eu coloquei aqui. 50%. E aí depois cada um vai ajustando conforme a sua necessidade. Talvez, calma, você tenha ficado confuso agora, tá? O que ela tá falando. Mas daqui a pouco você vai entender certinho como é que funciona isso daqui. Então a primeira parte que você vai preencher é isso aqui. Você vai colocar 100 mil, que já vai estar preenchido aí na sua planilha. E a segunda parte aqui vai ser esses 50%. Feito isso, então, nós vamos começar a construir como é a sua negociação. Que é aqui, ó, essa primeira parte. Então, colocamos que o nosso valor de Promob é 100 mil. Quando você tem um valor de Promob de 100 mil, quanto que você costuma dar de desconto para o seu cliente ali na sua negociação? Vamos supor que eu dou 5%. Então, você colocou aqui 5%, igual tá. Vamos supor que eu dou, normalmente, nas minhas negociações, 10%. Quando você dá esses 10%, aqui já vai calcular o valor do seu contrato. Então, seu contrato, ele não vai ser 100 mil, ele vai ser 90 mil. Só que, algumas vezes, você ainda parcela este valor no cartão de crédito ou no boleto bancário e a gente tem que descontar os juros. Então, aqui nessa parte, você vai colocar quanto que normalmente desconta de juros em cima desta negociação. Olha, Jaque, normalmente eu vendo à vista e não tem juros. Então, você vai colocar um zero aqui. Lindo, ele não vai tirar juros nenhum, já que normalmente eu parcelo em 3 vezes e o meu valor de juros é 3%. Então, você vai digitar 3 aqui e ele já vai descontar. E aqui, então, nós vamos ter o quê? O nosso valor líquido de venda. Quanto que efetivamente vai entrar de dinheiro para a empresa? Isso daqui é muito importante, porque eu já tive casos aqui em consultoria nossas que o dono estava pagando toda a comissão da venda em cima desses 90 mil, sendo que no caixa da empresa dele só entrava, por exemplo, 87.300. E aí lá no final você toma na cabeça, porque vai dar errado. Vai dar ruim porque não é 90 mil que entra na sua conta. Então, tudo que a gente for calcular em cima do custo da venda, nós vamos calcular, né, para fazer as comissões em cima desse 87.300. Certo? Agora a gente vai para a segunda parte, tá? A segunda parte, então, da nossa construção do preço é você colocar aqui quanto que você gasta para cada coisa funcionar e quanto que você gasta em relação ao quanto você vende. Então, aqui nós não estamos falando de custo fixo, nós estamos falando sempre de porcentagem. O preço de fábrica, nós já determinamos no começo que ele será 50% até agora, tá? Do nosso valor líquido. Então, olha, ele já está calculado aqui. A gente colocou aqui 50, ele colocou aqui já 50. Se a gente tivesse colocado aqui 40, veja bem, olha o que aconteceu aqui, ele mudou para 40, tá? Então, só para vocês entenderem que depois vocês vão conseguir brincar com isso. Então, colocamos 50%. O meu frete, aqui eu estou calculando um frete em cima do valor líquido. Putz, já que o meu frete não é calculado em cima do valor líquido. Se este for o seu caso, você vai ter que colocar uma fórmula aqui. E eu vou te dizer, você vai colocar igual, vai clicar aqui nessa célula de cima, vai apertar o asterisco e vai mandar puxar daqui. E o que ele vai calcular? Ele vai calcular em cima do preço da fábrica e não em cima do preço de venda. Só que eu vou calcular em cima do preço de venda, que é como eu costumo fazer aqui na minha empresa. Porém, se esse for o seu caso, você faça então da maneira como eu estou te falando. Feito isso, você vai colocar então aqui. Quanto que você gasta de frete? Vamos supor, no meu caso, uma média de 2%. Então, ele já calculou aqui quanto que custa o meu frete no caso de eu vender 100 mil reais. Operacional, o que é operacional? Muita gente não coloca isso. É como se fosse um custo daquelas coisas que você gasta além do que está aqui. Por exemplo, compro silicone e não compro na fábrica. Você tem que ter um custo programado disso. Se dá uma assistência técnica, quem vai pagar? De onde você está tirando isso? Então, aqui no meu operacional, eu considero tudo isso. Vamos supor que o seu operacional, você coloca aí uns 3% em cima da venda. É um número alto, tá? Eu acho que 2 a 2,5 é legal. Mas vamos supor 3% para não ter erro. Vendedor. Eu tenho vendedor que trabalha para mim? Eu não tenho vendedor? Tenho vendedor, pago 5%. Você vai colocar 5%. Já naquele caso ali, vamos continuar o exemplo que a gente estava fazendo? Ele não tem estúdio, a pessoa trabalha sozinha. Então, neste caso, ele não tem vendedor. Ou ele é o vendedor dele. E daqui a pouco a gente fala sobre isso. Projetista técnico. Sim, eu tenho alguém que eu pago para fazer projeto. 2%. Ou 3%, ou 4%, ou 5%. Montador. Sim, eu tenho um montador terceirizado. E eu pago 8%. Você vai colocar 8%. Eu pago
10, você vai colocar 10. Você vai colocar aqui, nota fiscal. Você emite nota fiscal. Se você é simples, ainda você não vai ter nenhum custo. Se você emite nota fiscal de vendas ou serviço, você vai começar a ter um custo. Então, vamos supor que a sua nota fiscal seja 4%. Então, você vai colocar aqui a nota fiscal. Você trabalha indicação? Esse projeto, esses 100 mil, você paga comissão para alguém? Se você paga para arquiteto, você tem que colocar aqui, ó, indicação. Então, tudo que você for gastando em cima da venda, você precisa colocar aqui. Vamos supor que a sua empresa é maior. Você tem gerente, você vai colocar aqui, gerente, e vai colocar quanto que você paga para o gerente. Vamos supor que você tenha um supervisor comercial ou um supervisor de obra que ganha comissão também. Você vai colocar aqui. E se além da comissão eles ganham salário, você vai colocar o salário fixo lá na sua projeção de despesas mensais e aqui você vai colocar o custo da comissão dele da venda. Certo? E aí, por isso que eu digo que cada um tem o seu modelo. Você tá entendendo que cada um, isso aqui funciona diferente? Então, você precisa construir o seu, eu não posso construir o seu no seu lugar. Então, aqui a gente já construiu o preço e aqui no final ele já calculou qual é o meu lucro bruto. Ou seja, dos 87.300 que entraram na minha conta, eu vou pagar tudo isso aqui e vai me sobrar R$27.063. Isso é o que eu vou colocar no bolso? Não, porque eu tenho a minha despesa fixa. E aqui ele já está buscando, você não precisa preencher o que você colocou aqui na sua despesa fixa. Então, se eu acrescentar aqui mais R$1.000, ele vai mudar aqui, ó, já vai colocar 8.350. E aqui no final, aí sim, nós temos então o nosso lucro líquido. Nós sabemos quanto que a gente vai colocar no bolso. Depois de tirar as nossas despesas de venda e depois de tirar as nossas despesas fixas. E aí agora, depois de fazer isso, é só a gente brincar, né, aqui com os números e descobrir qual é a minha meta que eu tenho que fazer todo mês, o mínimo que eu tenho que fazer para pagar aqui as minhas despesas mensais. E aí aqui eu acabei de perceber que eu deixei com 40%, mas eu vou voltar aqui para 50%. E olha o que acontece aqui, ó, vocês viram? Vocês viram que 50% para 40% faz diferença aqui? Mas 50% eu acho que é uma média de mercado, tá? Pelo que eu vejo. 40% a 50%. Só que se aqui é uma pessoa que trabalha sozinha, já falando desse exemplo, ela de repente ela pode abrir mão disso e ela pode vender a fábrica num valor mais caro. De repente, a minha preocupação maior é pagar as minhas despesas fixas. Ou aqui eu vou colocar que eu quero 5% de comissão das vendas. Olha, eu colocando errado, não façam isso. 5% aqui no azul. 5% de comissões de venda. Já dá para eu pagar as minhas contas lá de casa. E aí eu aqui posso ficar zero, entendeu? Que aliás é até um exemplo que eu quero dar aqui para vocês. Então vamos fazer 3 exemplos aqui, tá? A pessoa que tem um estúdio, a pessoa que tem uma loja e a pessoa que vende indo na casa do cliente trabalhando sozinho, que é esse nosso caso. Então aqui ele fez uma comparação com as lojas, com outros concorrentes, ele já viu que como ele não tem espaço, o concorrente dele não pode cobrar o mais caro, ele fez aqui, vamos tirar então esses 1.000 aqui e vamos dar uma ajustada, R$100, um Promob só, contabilidade, material de escritório, salário, não sei se ele pagaria alguém, acho que ele não pagaria ninguém, uma pessoa assim, ele trabalha com todo mundo terceirizado. Aliás, depois eu tenho uma dica para quem trabalha assim também. Então, ele não vai ter imposto sobre salário e ele não vai ter o Prolabore sim, combustível e capital de giro. Então, ó, a despesa desse cara é 4.550. Quando a gente vem aqui para precificação, se ele coloca 5% de venda de comissão para ele, ou se ele quiser trabalhar ali por meta de 10% que seja, o que a gente descobre? Que para ele pagar, e assumindo que ele tá colocando 50% de fábrica, tá, gente? Para ele pagar as contas dele, ele não precisa vender 100 mil. Vamos ver quanto que tem que ter aqui no Promob dele, no valor de Promob dele? Ó, ainda não zera. Deixa eu arriscar aqui 50 mil. Olha aqui, ó, ele vendendo 50 mil reais, eu não sei se este valor aqui paga as contas dele pessoal, tá? Mas se ele vender 50 mil reais, ele paga os custos dele. De repente, isso funcione muito bem para quem não tem espaço. E aí, a sua meta fica baixa. Ou então, você pode aumentar isso daqui e aí você pode aumentar o custo de fábrica ou então diminuir, né? A fábrica vai custar 60%, então seu preço vai estar mais barato do que o seu concorrente. Só que aqui, ó, 70 mil ainda não cobre. Então, você vai ter que fazer, de repente, quase que os 100 mil
para cobrir as suas despesas, ainda não fez. Então você vai brincando com isso, tá, gente? Essa que é a ideia, é você ficar brincando e descobrir quanto que você pode colocar de margem, quanto que você não pode colocar. Lembrando que aqui, quando a gente preenche, ela já me dá, eu já deixei aqui uma conta para te dar qual é o seu markup, qual é o valorzinho ali que a gente tem que colocar de markup no Promob. Então, bora lá. Esse foi o exemplo de uma pessoa, então, que não tem espaço. Segundo exemplo, uma pessoa que tenha um estúdio. Vocês me perguntam bastante. Então, aqui, a gente poderia dizer que, de repente, é o concorrente 2. Aqui, é o concorrente 1. Então, eu posso ter um preço médio. Ainda não posso estar entre o preço do mais caro. Porém, a minha despesa, o que que vai acontecer? Eu tenho um aluguel. Vamos supor, R$ 1.500 de aluguel, R$ 200 de coisa, água não tem, tá ali, luz, R$ 100, a limpeza do estúdio, R$ 100 por mês, não sei, copa e cozinha, porque aí eu compro algumas coisas para levar para os meus clientes, R$ 100. Salário, será que eu já pago uma pessoa? Já pago uma pessoa, então de repente R$ 2.000. Aí os custos, impostos ali naquele salário, os gastos anuais que eu tenho, tudo aquilo que a gente falou, tá? Colocando ali combustível, tal. Então, ó, os custos dessa pessoa já subiu para 9.350. Então, quer dizer, ela não vai poder vender pela mesma coisa. Ali o outro, se ele fizesse R$ 50.000 de Promob, ele já pagava as contas. Esse daqui não. Então, esse daqui precisa fazer R$ 100.000. Olha o que a gente viu aqui. Ele precisa fazer R$ 100.000 para pagar as contas dele, considerando aqui 10% para ele ou para o vendedor. Putz, já que eu não quero ganhar, eu quero ganhar só o lucro. Então, você zera aqui, você não é vendedor e ao invés de ganhar os 10%, você ganhou o que sobrou aqui, que por um acaso foi 10% também. Mas foi um acaso mesmo. Quando vocês estiverem brincando, você vai ver que nem sempre é assim. Agora vamos supor que ele tenha, aquele funcionário dele é um vendedor que ele paga aí 5% a média. Então quando ele paga aqui para o vendedor dele, o valor de lucro dele já diminui, certo? E aí no nosso terceiro exemplo, vamos pensar que nós somos esse concorrente 2 aqui, essa loja. Aí já é uma loja muito confortável, um showroom grande, ele tem aí pelo menos, sei lá, uns 3 vendedores, ele tem que ter uma pessoa que ajude ele ali na parte de logística. Então, ó, o aluguel dele já não é 1.500, vamos colocar 4. Ele não tem o condomínio porque ele é uma loja de rua. Ele paga a água, então ele paga R$ 150 de água. A luz dele, meu querido, com esse negócio de ar-condicionado o dia inteiro ligado, não é R$ 100. A internet dele é um pouquinho mais potente. Celular, ele paga pra ele, pra loja, pra menina da logística, então não é R$ 100, são R$ 200. A contabilidade, como ele tem funcionário, a contabilidade cobra mais caro. E aí você vem, os Promobs, ele não tem só um, ele tem que ter 3, porque ele tem 3 vendedores, tem 2 vendedores e um projetista técnico, não sei. Limpeza da loja, putz, pode ser que ele pague um salário de uma pessoa aqui, então eu nem vou colocar aqui, vou colocar lá na folha de pagamento. Copa e cozinha dele, ele gasta mais, ele tem mais movimento na loja. Materiais de escritório, ele gasta mais com folha sulfite. Agora os salários, ele tem aí, eu coloquei 2 vendedores, um projetista técnico, uma logística e mais um pessoal da limpeza. Vamos colocar uma média de 2.000, ele tem R$ 10.000 aqui de salário. Gente, eu não sei nem quanto é o imposto de R$ 10.000 de salário, viu? Mas eu vou chutar aqui uns R$ 1.000. E aí, por ano, eu vou chutar mais uns R$ 1.000, se bem que eu acho que tá errado, eu acho que é bem mais do que isso. Prolabore dele que ele tem que tirar é obrigação. Combustível dele, ele monta mais. Eu nem sei como que faria isso, mas o combustível dele tem que colocar aqui. Então seria, sei lá, uns R$ 2.000, coloca R$ 2.000 de combustível. Refeições, ele paga refeições. E aí você tem que colocar tudo, cara. Esse cara aqui, o capital de giro dele, R$ 1.000 por mês vai ser muito pouco. Ele tem que começar a juntar bem mais dinheiro. Então esse cara aqui, olha o valor da despesa dele, R$ 25.750. A gente tava falando de uma despesa de R$ 4.000 para um cara que não tem uma loja. A gente tava falando para um cara que tem um estúdio de ter uma despesa de, sei lá, R$ 9.000, e agora a gente tá falando de uma loja do cara ter no mínimo. Gente, isso daqui, eu tenho certeza que tá errado. Porque você ainda tem que considerar fachada, que você tem que limpar os vidros todo mês. Você ainda tem que considerar um jardineiro para ajeitar seu jardim, não sei, a cada 2 meses. Você ainda tem que considerar tanta coisa, sabe? Se você tem equipe própria de montagem, os seus números ali de salário vão ser maiores. O importante é que você tem que sentar e fazer essa conta na ponta do lápis. Até a bala que você compra para o seu cliente chupar ali todos os meses tem que estar aqui, tem que estar contabilizado, porque senão a sua precificação não vai estar correta. Agora, em contrapartida, esse cara é o cara que ele é enxergado na cidade dele, ali no mercado dele, com mais valor. As pessoas têm essa percepção de valor dele. Então as pessoas já esperam que o preço dele seja mais caro. Então ele pode cobrar mais caro. Vamos supor que o preço de fábrica dele aqui seja 40%, ou seja, sei lá,
30%. Não sei se ele consegue cobrar tão caro assim. E o que eu quero dizer com isso, gente, com cobrar caro? Que aqui quando eu falo 100 mil reais de Promove para uma pessoa que é 50% ao valor de fábrica, nós estamos falando de mais madeira. Quando a gente coloca 40% de fábrica, a gente está dizendo que é menos madeira. O preço dele é então mais caro. Quando a gente coloca 60% de fábrica, quer dizer que é muito mais madeira. E o preço dele significa que é o quê? Muito mais barato. Mas esse cara ali na percepção, ele pode colocar isso. E aí, ele descontou aqui, ó, que vendendo 100 mil reais, ele vai ficar no negativo. Então, de repente, um cara desses, 120 mil não, né, gente? E ó, eu tô colocando aqui só 5% de vendas, né? Mas, de repente, um vendedor de loja, ele tem que ganhar mais alto do que um vendedor que trabalhe num escritório ou que faça só um freelance. 150 mil, vamos colocar aqui e ver se dá? 150 mil, esse cara tá levando apenas 8 mil reais no bolso para ter toda essa dor de cabeça. Será que vale a pena? Putz, não, eu quero lucrar mais. Eu quero ganhar pelo menos aí, sei lá, olha quanto que está sendo o seu lucro aqui, 9%. Quando a gente entra para esse ramo, prometem para a gente um lucro líquido de 20% a 30%. Então aqui ainda está baixo. Esse cara teria que ganhar mais dinheiro, mas quanto a loja dele precisa vender? E aí é essa conta que você tem que ir fazendo. Eu acho, tá? Sei lá. Aqui em São Paulo, eita Jaqueline, aqui em São Paulo, para uma loja assim desse tamanho que eu tô falando, eu acho que o cara tinha que ganhar pelo menos uns 20%, sei lá, uns 15%, pelo menos 20 mil reais é pouco para um empresário desse porte viver bem aqui em São Paulo. Então, o que significa isso? Que muitas vezes a loja que tá lá grandona, ela pode ser até meio que uma enganação, eu diria, porque às vezes ela tem que vender muito e o custo dela ali é muito grande e o que o dono coloca efetivamente no bolso não é tão alto. Ou então, quando ele não vende todo mês ali esses... É que aqui a gente tá falando, o líquido seria isso, né? Eu dei uma comida de bola aqui. Mas de qualquer maneira, esse cara a gente sabe que ele tem que vender mais e no mês que ele não vende, ele tem um grande problema, que é o quê? Esse tamanho de custo fixo dele. Então aqui, com toda essa explicação, ficou clarinho para você agora poder decidir o que é vantajoso para você, para sua empresa e neste momento que você está vivendo. E agora é contigo, né? Bonitão, bonitona. Coloque isso que eu ensinei em prática hoje mesmo e descubra se você realmente está lucrando, colocando dinheiro no bolso no seu negócio de imóveis planejados. A planilha tá aí, é para vocês, então brinquem à vontade. Eu tenho certeza que esse vídeo te ajudará demais. E aliás, eu desafio, viu? Eu desafio você a me mostrar um outro vídeo que fale sobre o nosso assunto, sobre imóveis planejados e que fale sobre precificação, tão bem quanto foi dito aqui hoje. Eu duvido você encontrar. Então, divulgue nosso material e vamos ensinar aí o nosso mercado a trabalhar da maneira correta. E se você ainda ficou com alguma dúvida, putz, já que não entendi direito, deixa aqui nos nossos comentários, ou então me chama lá no nosso Instagram, no direct, manda uma pergunta na caixinha, porque eu sempre vou estar pronta para responder vocês. Tchau e até o próximo vídeo.